Então, só para vocês saberem que a gente está num lugar de mindfulness, né? Então, o convite é só a gente começar alguns minutos, alguns momentos só, quem sabe 2 ou 3 respirações profundas. Sentindo as sensações da respiração, o seu corpo aqui sentado, deixando a sua mente chegar no seu corpo também. E trazer essa intenção. Qual é a sua intenção por estar aqui hoje? E fazendo qualquer movimento que quiser, trazendo atenção aqui para o grupo presente. Então, vamos começar com uma breve definição. O que é mindfulness, né? Embora nos últimos anos tenha se falado mais e mais, e eu acho que com a pandemia mais ainda, porque até Harvard publicou um artigo recente, agora finalzinho de março, como lidar com os medos e ansiedades durante a pandemia, e uma das recomendações é a prática de mindfulness. Então, no Brasil, a gente fala em atenção plena ou consciência plena, né? Porque não é só prestar atenção, é muito além disso, né? É o que a gente chama de awareness. Então, o consciência plena acho que traz também muito bem essa visão. E se for uma definição rápida, eu posso dizer que mindfulness seria sair do piloto automático para esse estado de consciência, né? Consciência do quê? Do que está acontecendo nesse momento, né? Então, é estar presente para a sua experiência da maneira que ela vai se apresentando momento a momento, né? Sem antecipar e nem sem viver o passado, ou reviver experiências passadas. Então, como definição oficial, assim, formal, cada professor, cada pessoa, cada instituição tem sutis variações da definição. Eu gosto muito da definição de uma iniciativa de mindfulness do governo britânico, que é o Mindful Nation. Então, no Mindful Nation Report, eles falam que mindfulness é prestar atenção no que está acontecendo na sua mente, no seu corpo e no ambiente externo. Uma atitude de curiosidade e gentileza, né? Então, não é só prestar atenção, tem um conjunto de atitudes que a gente pratica junto. Então, se não é a atenção de um sniper ou a atenção de qualquer coisa, e mindfulness não é isso, né? É muito mais, é como a gente se conecta com as outras pessoas, como a gente se conecta com a gente mesmo, como a gente se conecta com o nosso ambiente, né? Então é isso. Alex, comentar algo mais sobre isso? Sim. Eu gosto dessa definição. Existe intenção no ato de estar atento, presente, consciente, né? Nós ocidentais somos viciados em pensar. E essa habilidade, mindfulness, consciência plena, presença, ela é mais perceptiva, né? Não é só pensar, é estar presente, perceber. Como a Marina bem colocou, os estados internos, sensações, emoções, pensamentos, ou as pessoas com quem nós estamos interagindo, e o ambiente
externo como um todo. Família, empresa, país, planeta, natureza, todos os seres vivos. Então, eu acho que nem tem no dicionário, mas essa né, uma conexão interior e a conexão inter com os outros e com tudo. E duas coisinhas que eu já notei que pode gerar um desconforto em quem está entrando em contato com esse tema, né? Se bem que todo mundo já tem ele desde que nasceu, né? A habilidade de estar presente. Todo mundo já tem, mas a gente não está acostumado a desenvolver. Não se fala muito nisso. Mas existe uma expressão que é sem julgamento. Está na definição original do pai de Miles, o John Kabat-Zinn. Ele fala sem julgamento. E o que eu chamo a atenção nisso? Sim, eu nem uso essa palavra, eu prefiro receptividade. Porque sem julgamento pode dar a entender, porque um bom julgamento é discernimento. E a gente quer discernimento. Né? Discernir, opa, né? Perceber. Então, o sem julgamento pode dar a impressão errada. E o correto, que está nessa expressão sem julgamento, é sem apego e nem aversão. Ou seja, receptividade para aquilo do jeito que é. Seja uma sensação, seja um comportamento de alguma pessoa, ambiente externo. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria trazer para a Marina comentar é a questão que também se usa muitas vezes, também pode dar um entendimento talvez não correto, vamos dizer assim, que é autocrítica. Muito se fala sem autocrítica. Então, sem autocrítica é sem autopunição. A gente faz alguma coisa, percebe que não está certa, que a gente errou, que a gente se precipitou, fomos impulsivos, ou qualquer coisa, tem uma tendência de autocrítica exacerbada, né? Autopunição. Essa deve ser a parte mais difícil, pelo menos para mim. Não se autocriticar a cada segundo. É bem difícil. Então, aí que entra a diferença que eu estou querendo trazer. Nós queremos espírito crítico, senso crítico. Temos que ter. Em tudo. Ela vem junto com discernimento, com percepção, senso crítico. Fiz uma coisa que não devia. Mas é isso, sem que isso se transforme em autopunição. Né? Ele fala que eu carrego um chicotinho em tempo integral. Isso é muito difícil. Eu vou passar para a Marina falar sobre isso, mas tem a atenção focada, atenção aberta e a intenção gentil para você mesma, para você mesmo. São os 3 pilares da prática. Essa gentileza, essa bondade para com você mesmo. Passar para a Marina, que eu já falei muito. Vem até da definição que eu trouxe, né? É a gentileza. Então, essa imagem que a Vivian trouxe é isso mesmo, né? Eu posso falar a mesma coisa, mas está muito atento ao meu tom, né? Então, a atenção também é para isso, né? Como eu estou falando comigo mesmo. Né? E perceber, né, com isso que você falou, discernimento, se é verdade ou não é verdade, né? Você pode trazer esse olhar de investigação, de curiosidade, né? Como se você fosse um cientista, né? Isso é um fato, né? Que evidências eu tenho de que isso é verdade ou não. Então, essa gentileza é fundamental, né?
E cada vez mais a gente tem também os estudos que têm investigado as práticas de compaixão, né, e de autocompaixão, que caminham juntos. A gente vai falar mais disso mais tarde, né? Como elas são importantes e, ao contrário do que parece, né, usar esse tom gentil e de cuidado e mais compassivo, né, ele traz coragem, ele move para ação, né? Compaixão é ação. Então, uma vez que eu tenho essa visão do que está acontecendo, né, esse discernimento, aí sim que eu posso decidir o que eu vou fazer em cima disso. Então, isso traz esse conceito, o que é aceitação no Mindfulness, né? A gente fala que uma das atitudes é a aceitação. E num país predominantemente católico, como é o Brasil, né, isso traz um viés, às vezes, vou dizer, incorreto, nessa visão. Não, você pode fazer comigo o que você quiser e eu te dou a outra face. Você pode fazer o que você quiser. E não é isso, né? Muito pelo contrário. A aceitação, ela é só esse momento de olhar a realidade como ela é. Nem mais e nem menos, né? Então, de novo, esse discernimento. Vamos a um exemplo extremo, né? E, infelizmente, esse é um tema que cresceu muito durante essa crise de pandemia, durante essa pandemia, e me surpreendeu e entristeceu muitíssimo, que é o aumento da violência doméstica, tanto com mulheres como com crianças, né? Então, o que seria aceitação nesse caso? Enquanto uma pessoa que está sofrendo violência diz, ah, não, foi só hoje, fulano está nervoso, ou vai passar e tal, eu estou negando, né? É o contrário da aceitação da realidade. Né? Então, eu vejo, isso é um fato, isso não está certo, e o que eu posso fazer em relação a isso? Né? Qual vai ser o meu comportamento? Não sei se pode interromper, pode? Eu preferia que a gente deixasse para o final. Você pode mandar no chat, para a gente não esquecer. Põe no chat para você não esquecer. Então, assim, eu primeiro preciso ter, é isso que está acontecendo, né? E não necessariamente eu preciso ter, fazer uma mudança nesse momento. O próprio perceber a realidade como ela traz transformação por si só, né? Ou te dá mais clareza de como agir com isso. O que mais, Alex, sobre esse tema de aceitação? A aceitação, eu gosto de dizer que ela é um ato de sabedoria, de mente presente, porque é reconhecer as coisas como elas são, né? O que é controlável e o que não é controlável. Aquilo que eu posso atuar e aquilo que está além do meu controle. Hoje, nessa época agora, com a pandemia, a gente descobre que tem muitas coisas além do nosso controle. E essa aceitação, esse reconhecimento, é um ato de sabedoria no sentido assim, o que está acontecendo, o reconhecimento, e o que eu posso fazer. Aliás, é o nome de uma terapia, né? Aceitação e compromisso, terapia da aceitação e do compromisso. O que está acontecendo internamente comigo ou no ambiente externo, com os outros, e o que eu posso fazer. Quando você deixa de resistir a coisas que estão além do seu controle, essa resistência à mudança, as coisas que acontecem, traz sofrimento. Quando você deixa de resistir a essas mudanças, você deixa de sofrer com isso e sobra energia para você atuar no compromisso, na segunda parte, que é o que eu posso fazer. Então,
aceitação. Tem até uma frase, a Marina tocou, nós somos num país cristão, tem uma frase que é de um teólogo americano. Dai-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e sabedoria para diferenciar um do outro. Essa terceira parte é a mais desafiadora, né? O que eu posso atuar e o que eu não posso. Às vezes não é tão claro. E também como atuar, né? Mas então é isso. Acho que eu vou trazer um outro tema aqui para a Marina, que é a questão que uma vez eu estava distribuindo uns folhetos na rua e o rapaz viu que era meditação, ele olhou, era um senhor, ele chegou para mim e falou assim, mas meditar é esvaziar a mente, todo assustado, né? Eu sempre toco nesse negócio de esvaziar a mente, que não é exatamente o que acontece, né? A gente consegue uma mente mais calma. Imagine um globo de vidro com água e areia, você chacoalha, está tudo turvo. É a nossa mente inquieta. Você deixa ela quietinha, a areia sedimenta, você passa a enxergar tudo. É claridade, clareza, claridade. Então a mente, você treina a atenção, treinamento da atenção, da respiração no corpo, ela aquieta, é a quietude interior. Aumenta essa habilidade que a gente estava falando de você perceber emoções, sensações físicas, pensamentos, etc. E isso, para mim, não é mente vazia, para mim isso é mente plena, é criação de espaço, aumento do espaço, que você percebe e enxerga tudo. Passar a bola para a Marina. Tem esse mega mito, né, que afasta muita gente. Eu não consigo parar quieto, né? Por isso a gente tem meditação em movimento, a gente pode praticar andando, de forma informal, lavando louça. Todo mundo ultimamente acha que tem lavado muito mais louça do que estava acostumado. É um ótimo momento de praticar, né? De trazer atenção para aquilo. E sempre que você pratica algo plenamente presente, né? Aqui, engajado com o que você está fazendo, isso se torna mais prazeroso, ou pelo menos mais neutro, né? Então a gente está treinando também a não aversão. Mas quando a gente está fazendo uma prática de mindfulness, por exemplo, até existem práticas mindfulness dos pensamentos, né? A gente está trazendo consciência para os nossos próprios pensamentos, né? Como surge um pensamento, como se ele está encadeando com outro, ou se eu trago e deixo ele ir embora, né? Então, essa clareza. Então, quando a gente fala mindfulness, não é só atenção, é também meta-atenção, né? Porque eu tenho essa intenção, como o Alex colocou, né? Onde eu vou colocar minha atenção, né? Mas aí eu vou monitorando. Onde ela está? Eu estou mantendo aquilo com o que eu combinei comigo mesmo, né? Minha atenção está na respiração, está nos sons, está no meu movimento, está em mim, né, onde eu tinha escolhido, ou está longe, né? Onde estão os meus pensamentos, né? Então, isso é super importante, né? Então, até quando, puxando já o gancho, né, dessa mente vazia, às vezes a gente precisa de um espaço vazio para criar, né? Então, o Alexandre mencionou no começo, né? A gente tem práticas de atenção focada ou de monitoramento aberto, né? Ou eu foco minha atenção na minha respiração, no meu corpo, ou eu deixo aberto. O que está entrando no meu campo de experiência a cada momento, né? Um momento é uma sensação mais forte, sei lá, na minha lombar, né?
ai, ou eu dou um suspiro de repente, aí é a minha respiração, né? Ou teve algo lá fora e eu ouvi um som, mas eu não me deixo levar por nenhuma dessas coisas. Eu percebo e volto para a minha experiência. O que está chamando a minha atenção? E esse tipo de prática, né, que a gente chama de monitoramento aberto, é criar esse espaço para inovação e criatividade, né? Porque eu permito que novas ideias se conectem, né? Então, todo aquele repertório que a gente tem de conhecimento, de experiências, eles podem se conectar de uma outra maneira, né? Então, cada vez a gente tem mais estudos mostrando o efeito de cada tipo de prática, né? Nas mudanças das nossas estruturas do cérebro, na regulação das nossas emoções. E as práticas de monitoramento aberto têm sido conectadas com esse incremento de criatividade, né? Também abre espaço para intuição, quer dizer, aquilo que está lá no subconsciente, que a gente não tem muita clareza, vem de uma forma mais clara, né? Então, preciso confessar que essa é uma das práticas minhas favoritas. Né? Inclusive, esse programa, né, de cultivar mindfulness para a criatividade. Né? Eu acho isso também, hoje a gente é tão cobrado, né, por inovação e por tá criando coisas, e olha, eu percebo, faz muita diferença. Você também tem trabalhado com isso, né, Alex? Assim, de abrir esse espaço para criatividade, para inovação. Sim, sim, sim. Eu até foi coincidência não, né? Eu estava vendo, acho que teu site tem uma frase lá que a gente traz no nosso curso também, que é: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Albert Einstein. Então, isso que a Marina trouxe. A primeira parte da frase, penso 99 vezes. A gente não pode, não deve deixar a mente analítica, racional de lado. A gente pode usar ela, adquirir conhecimento, seja uma decisão empresarial, conversar com todos os departamentos envolvidos, seja um assunto ou outro, você estudar o assunto. Então, você vê que penso 99 vezes faz parte do negócio, tá? A pessoa acha que, vou pôr o pezão em cima da mesa, vou jogar bilhar e as ideias vão surgir. Na primeira, a gente precisa estudar, né? Precisa estudar. Precisa dar matéria-prima para a mente. Mas aí o mergulho em profundo silêncio é você deixar a mente livre, dar um espaço para ela encontrar essas, que o que a Marina falou muito bem, novas conexões, novas ideias. A mente inconsciente tem a capacidade intuitiva e de encontrar soluções novas. Se você fica só no racional, que é um pré-requisito, você não dá esse espaço para a mente. Então, você vê que o eureka pode acontecer durante uma caminhada, um banho, escutando uma música, uma sonequinha. Então, só para eu passar para a Marina o próximo tema, essa conexão é viver a partir da nossa consciência. Meta attention, meta awareness, tem aqui um monte de nome. Consciência de onde está a minha atenção, para eu criar uma relação consciente com ela. Quais pensamentos estão na cabeça agora, na mente? Quais emoções, sensações físicas? Os outros, com dificuldades. E com a mente inconsciente. Que maluco essa conversa. Criar uma relação consciente com a mente inconsciente. Isso ajuda na criatividade. Marina, eu vou te trazer um outro tema. Que a gente fala muito em
Bom, a gente pode entrar aqui no multitarefa, está super ocupado, mas o que eu queria trazer, até porque a gente já está dando meia hora, é dessa questão da bondade, gentileza, que leva à compaixão. Alguns alunos, amigos, colegas, empresários que fizeram, falaram assim, mas se eu ficar muito bonzinho, cultivar muita bondade, as pessoas vão tirar vantagem de mim. Então, é o que eu falo, né? Cultivar gentileza, bondade, não é se tornar permissivo, bobinho e ingênuo. Não. É uma escolha. E eu queria deixar a Marina falar um pouco sobre isso. E é engraçado não, é triste, né? Eu acho que é por isso que a gente se move tanto a criar esse novo tipo de liderança, né? Eu sei que a Vivian também trabalha nesse sentido, né? Que é uma liderança compassiva, uma liderança consciente, né? Então, já ouvi muito, não quero ninguém muito zen aqui na minha empresa, não, né? O negócio é sangue nos olhos e vamos lá, né? E a gente vê que não, né? O ser humano, em inglês tem essa palavra linda, né? Que eles falam wired, né? Que a gente tem as conexões dos neurônios prontos para conexão, né? Nós somos seres sociais, né? Então, quando a gente fala de compaixão, né? Ou de bondade, a gente está só falando de agir de um espaço de calma, né? É uma resposta às ações e não reações automáticas de sair fazendo coisas que as pessoas podem se arrepender, né? E esses dias eu estava também conversando com uma instrutora que eu conheci na Tailândia de self-compassion, né? A gente estava explorando isso, que existe a compaixão yin, né? Que é essa mais tranquila realmente, que às vezes a gente também precisa, né? Porque era aquilo que a gente estava falando no começo, esse crítico feroz contra a gente, mesmo com o outro, não é construtivo, nem para mim, nem quando, né, às vezes como líder eu estou me relacionando com pares ou com colaboradores, né? E tem essa compaixão yang, forte, que às vezes a gente também precisa, né? Se você vê seu filho machucado, né, não é a hora de, ai, tadinho, machucou a perninha. Não, você precisa ir lá, tá sangrando, vamos para o pronto-socorro e tal. Isso também é compaixão, né? Essa ação de reduzir o sofrimento. Então, hoje a gente também tem visto ações maravilhosas, né? Tem uma ONG várias, né? Mas eu sempre tive muita conexão, mas hoje eu estava revendo, que é o Gerando Falcões, né? Que estão levando alimentação e forma para as favelas, porque está muita gente desempregada e precisando, né? Então, isso é uma compaixão yang, né? Eu estou agindo, né? Eu estou querendo realmente aliviar o sofrimento. Então, eu acho uma misconception, né? De trazer que compaixão vai deixar você bobinho ou mole, ou não, ao contrário, né? Mindfulness traz a gente para esse ponto de engajamento, de ação, né? Para quem está familiar com o conceito de flow, né? Onde a gente está realmente naquele estado de alta performance, equilibrando os desafios com a coisa. Então, mindfulness deixa a gente flow ready, é o que a gente fala, né? Então, é o sentido, acho que é um bom par, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta. Também não é expressar só coisas boas, não. É como expressar coisas difíceis de se lidar
de uma forma construtiva, né? Então, tem uma mestre zen que eu amo, que é a Joan Halifax, né? Então, por exemplo, é uma mestre zen, né? Mas ela foi presa junto com a Jane Fonda fazendo manifestação contra o ambiente, né? Então, o zen é isso, né? É esse zen que a gente cultiva com mindfulness, né? É o de perceber o que está e o que a gente vai fazer. E para fechar, Alex, acho que trazer essa coisa assim, né, a compaixão com a sabedoria, como isso caminha junto, e a gente abre para o papo aí com todo mundo. Você colocou bem, né? A compaixão, ela alimenta a coragem. Você precisa começar com você mesmo, autocompaixão, né? Reconhecer um sofrimento existente e querer fazer algo a respeito. E você vê como é que algumas empresas já estão adiantadas nessa questão de liderança compassiva. O LinkedIn tem um cara ele fala que a missão dele é operacionalizar a compaixão. Ele fala que a compaixão é o amor em ação. Uhum. E nas várias tradições e etc., sabedoria e compaixão são os dois lados da mesma moeda, andam juntos. Não existe um sem o outro. Tem uma frase do Jack Weiner, CEO do LinkedIn. Ele falava assim: combinar sabedoria com compaixão, porque sabedoria, e eu vou corrigir essa frase, porque sabedoria sem compaixão pode se tornar crueldade. E compaixão sem sabedoria pode se tornar tolice. Por que eu quero corrigir? Porque não existe sabedoria sem compaixão, nem compaixão sem sabedoria. O que pode existir é inteligência sem compaixão se tornar crueldade. Impossível. E pode existir, assim, uma suscetibilidade emocional sem sabedoria se tornar tolice. Então, eu faço essa diferença, porque compaixão não é você ficar suscetível a emoções pura e simplesmente. Ela envolve sabedoria. Então, você reconhece o sofrimento existente, mas você quer fazer algo a respeito. Sempre combinando sabedoria com compaixão. Mindfulness, heartfulness, mente, coração. Tem várias maneiras de trazer isso. Né? Não sei se a Marina quer falar mais alguma coisa. Se quer abrir para pergunta. Não, eu acho que já tem bastante coisa, assim, né? Sementinhas plantadas para todo mundo refletir. Hoje eu vi uma frase de um colega lá da New Life na Tailândia, que eu até traduzi e coloquei, postei hoje, né? Que nós somos bilhões de lagartas forçadas a entrar no casulo, né? Para transformar, refletir, criar asas, né? Então, acho que já tem bastante coisa para o pessoal poder refletir. E eu queria voltar para o comentário da Vivian, né? Que desse lado da violência, né? De achar que isso é normal ou que a pessoa merece isso, né? Que por isso talvez a pessoa não busque ajuda, né? Quer falar mais disso, Vivian? Porque é bem sério isso. Então, eu tenho percebido, eu tenho feito bastante trabalho voluntário, tanto, como você fala, de sair para entregar comida e tal, como para escutar pessoas. E o que eu percebo é que existem duas coisas. Primeiro, assim, a sensação de que vai melhorar, que você trouxe. Não, vai melhorar, é hoje, ele está nervoso, e por aí afora. Lembrando que violência não é só física,
emocional também, são palavras, são, sem dúvida, e a pessoa se acostuma, e isso em relação à mulher, a crianças, e por que não dizer que pode ser inverso também, uma mulher que faça isso com o marido, entendeu? E que hoje em dia a sociedade abre tanto para a violência da mulher, e o oposto acontece também, de uma mulher que humilha um homem, e que isso também é violência. Mas a pessoa sempre acha que ou o outro vai melhorar, ou a história do ele tem razão, eu sou meio burro mesmo, eu sou meio burra mesmo, eu sou errada. A pessoa encarnar aqui a violência e achar que tá tudo bem. E eu acho que várias coisas, né, da gente achar que tá tudo bem, né, essa dessensibilização que às vezes a gente precisa estar muito atento, porque até a gente, né, porque é tanta coisa que a gente para de ver, né, ou de perder essa coisa que a gente estava falando de ir para ação, né. Então, por isso que eu acho que a prática de atenção, de mindfulness, de consciência é importante, né, a gente não perder essa coisa de se eu me conheço, eu posso me empatizar com a outra pessoa, né, e agir. E não achar que só porque uma coisa acontece muito é normal ou é certa, né? Hoje a gente vê, eu ainda estou chocada, acho que eu tive, né, para quem não sabe, eu fiquei morando quase 6 meses fora, voltei há 1 mês da Tailândia para cá, então eu estava em muito contato com gente dos países que isso já estava acontecendo mais cedo. Então eu fico chocada ainda de ver tanta gente sem ligar para o que está acontecendo, né? Saindo na rua sem máscara, ou vou para a praia, ou tal. Não, mas a praça está vazia, então eu vou dar uma voltinha, né? É uma questão ética também, né? Então, mindfulness também tem esse lado da gente olhar as coisas de uma forma ética, né? Agora, imagina se todo mundo, e que é o que acontece, não, é só uma voltinha na praça. Não dá para todo mundo estar lá com a distância social, né? E você deixa, né, quem não sabe que está infectado, vai deixando, espalhando os rastros por aí, né? Então, a gente precisa ter isso. Obrigada, Vivian. Deixa eu comentar uma coisinha, Marina. Você treinar a mente, a atenção, todas essas habilidades envolvidas em mindfulness, não vai eliminar as adversidades, não vai eliminar os desafios. O que vai mudar é que você está melhor preparado para enfrentar eles. Esse exemplo que você deu é um exemplo super difícil mesmo, né? Em casa, a pessoa às vezes não quer acabar com a família, não tem nem para onde ir, é bem difícil essa decisão. Mas você vê que até as mentes treinadas e iluminadas têm sua cota de dificuldade, é o próprio Dalai Lama, né? A China invadiu o Tibete e teve que vazar, está morando na Índia. Foi se proteger. Não é aceitar, invadiram, não. Então, as dificuldades vão continuar surgindo, mas a gente ganha espaço, claridade, equanimidade, para lidar com elas. Não sei se a Marina quer abrir para outras pessoas. Ele levantou a mão aqui. Isso também é um recurso para quem não está familiar com o Zoom. Você pode, do lado do seu nome, clicar e tem o levantar a mão, ou você pode, quem tiver com a câmera ligada, também só levantar a mão que a gente passa a palavra. Posso falar? Trazendo para as empresas, né, a história do mindfulness, que eu acho que o mindfulness, eu imagino que chegue no momento em que, durante todos os anos 80, 90, e até quase agora, a gente pediu para a pessoa ser multitask. E, além de multitask, sangue nos olhos, faca na caveira, era esse o oba. E, de repente, a gente fala, peraí,
Vamos parar, vamos respirar, vamos nos sentir aonde estamos, vamos tentar... E aí, eu queria entender um pouquinho como isso soma ou como isso troca um pouquinho a visão do multitask. Isso soma ou isso é uma antítese ao multitask? Isso é uma antítese a esse sangue nos olhos, faca na caveira? Deixa a Marina falar primeiro. A gente viveu nessa ilusão de que é muito legal fazer multitasking por muitos anos, né? E a gente consegue provar e demonstrar, até com coisinhas simples, né? Um exercício simples, do quanto a gente perde de tempo fazendo isso, né? Porque a cada vez, né, que a gente chaveia de uma atividade para outra, meu cérebro precisa mudar de canal e sintonizar, né? Então, nisso, eu perco muito tempo, né? E, claro, se eu estou escrevendo um e-mail, atendo o telefone, alguém entrou aqui, eu volto para o e-mail, vou ter que voltar lá em cima. Então, além do tempo que eu perdi de fazer uma coisa para um lugar e para outro, eu ainda tenho que voltar, né, e trazer. E também a gente sabe que o quanto isso, né, hoje com os exames de imagem que a gente tem, o quanto isso gasta energia adicional, né? Então, às vezes você fala, putz, eu não fiz nada e está esbugalhado, né? Primeiro que quando a mente está dispersa, ela gasta mais energia, ao contrário do que quando ela está focada, então começa daí, né? E ficar mudando. Então, é um paradoxo, mas é isso, a mente focada e fazer uma coisa de cada vez, né? Você acaba gastando menos energia e fazendo mais coisas, né? E tem uma técnica que nem tem, né, nada de mindfulness no nome e tal, mas é isso puro, que é uma técnica de produtividade, que é o Pomodoro, né? Você focar sua atenção em uma atividade por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 e volta. Nossa, isso faz mágica em reduzir retrabalho, qualidade e na disposição, que é fantástico, Alex. Eu gostei que você falou, Marina, que as pessoas acham legal. Eu estou ocupado, tenho muitas coisas para fazer. Culturalmente falando, é chique. Mas, exatamente como você colocou, nós só temos um processador. Então, você falou, demora mais tempo, desgaste energético, porque a gente tem que ficar trocando o foco da atenção, isso gasta energia, e a gente comete mais erros, é o terceiro ponto, com a multitarefa. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte: o convite para a multitarefa, várias demandas ao mesmo tempo. Nós somos multidisciplinares, temos vários interesses, várias coisas diferentes. Isso é uma realidade. O convite para a existência de várias demandas e coisas para fazer, pessoas para você dar atenção. Isso não tem como escapar. Mas aí, porém, contudo, todavia, você pode escolher perceber, atenção aberta, perceber as várias demandas, inclusive os efeitos disso no seu corpo, porque vai aumentando o nível de estresse, você vai saindo do flow, né? Começa a experimentar sensações de ansiedade, porque muita coisa para fazer, você não dá conta, a mente fica dispersa. Então, eu reconheço o convite para a multitarefa, ele vai continuar existindo, mas na hora de executar, eu priorizo. Eu saio da ação viciante para priorização consciente. Eu, papel, caneta, eu faço a listinha. Aí o que é A, o que é B, o que é C. E aí você executa uma de cada vez. Aí acontece o que a Marina falou. Você diminui a quantidade de erro,
menos tempo, mais qualidade e menos gasto de energia. E aí você vai ticando a listinha. E o mundo não é linear, né? Você está no primeiro, segundo item da lista, entra mais 3 coisas. Você está lá escrevendo alguma coisa no computador, sente um vulto atrás, preciso falar com você agora. É a voz do chefe. Aí você não vai falar, olha, não, eu estou no monotask aqui, veja, depois... Não, você vai salvar, minimizar, e vai falar com o chefe. Então não é linear. Acontece o convite, mas a gente pode escolher a priorização. A curva ABC, a famosa curva ABC. O que é A, o que é B, o que é C. E aí vai uma de cada vez. Antes de acabar o dia, você quitou a lista toda. Você ganha eficiência. Temos mais uns minutinhos. Falamos de tanta coisa hoje, então, Ideli, Ana, Margarida, Tereza, Beth, Laura. Alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade? A gente pode tirar o som, se vocês quiserem falar. Fazer uma pergunta, dúvida. Essa turma que está sem vídeo aí, estão escutando a gente, querem fazer alguma pergunta? Pode mandar no chat. Se não quer se identificar, pode mandar no chat privado. A gente só traz o tema sem falar de quem comentou. Já te chamo, Vivian, só vendo se mais alguém gostaria de trazer algum tema. Tereza, escutando, sim. Alguém? A Ana viu a imagem de praia atrás da Vivian, ela foi para o jardim ali, né? Eu percebi que ela estava andando. Você está num sítio, numa chácara, uma casa? Onde você está? Na minha casa. Estava no quintal de casa, só que agora acabou a bateria, eu voltei para a sala. Meu celular estava acabando a bateria, deu sinal de pouca bateria, acabei voltando para a sala. É que é o lugar mais gostoso para escutar um papo tão bom como foi esse com vocês. Obrigada. Ótimo. Eu sou muito ansiosa, fico com o meu cérebro a milhão todo o tempo. Você acaba fazendo o que é urgente, não o que é importante, né? Isso. Se a gente não se organizar, a gente só acaba pegando o que é urgente, deixa as coisas importantes para depois sempre, que não é o certo, né? Então, pegando o gancho, Ana, uma das áreas mais estudadas, né, dentro das universidades em relação a mindfulness é o benefício para a redução de estresse e ansiedade, né? Então, é um convite para você, né, começar a praticar, mesmo que sejam poucos minutos durante o dia, a gente vai fazendo essas pequenas pausas e tal, trazendo essa atenção nas atividades, isso ajuda bastante com a ansiedade. Tá? Vivian, com a mãozinha levantada. Deixa eu falar uma coisinha sobre isso da ansiedade. A gente faz uma provocação para os alunos. Mais da metade, às vezes quase todos, no primeiro encontro, eles comentam e falam dessa maneira que você falou, que é o que todo mundo fala. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa. E a gente vai mudando isso. Aí o terceiro, quarto encontro, se a pessoa fala, eu estava ansiosa, aí eu paro a aula, falo o quê? Não entendi. Mudar de eu sou ansioso para estou experimentando uma sensação física de ansiedade. Você cria um relacionamento consciente com essas sensações. E você percebe que você não é a ansiedade. Você é a consciência dela.
E às vezes ela vem e fica bastante tempo. Como você falou, a mente inquieta. Então, se você descobrindo com esses treinamentos, a práticas que a gente fala, que você pode estar consciente dessa mente inquieta, dessas sensações de estresse, dessas sensações de ansiedade, você começa a criar uma relação consciente com isso tudo. A partir da sua consciência. E aí começa a mudar. E é o que a Marina falou, mesmo antes da pandemia, ansiedade, muitos chamam mal do século, né? Acho que é o que mais estudado que tem é essa autorregulação, essa possibilidade de você reduzir estresse, ansiedade, etc. Certo, Marina? Isso aí, isso mesmo. A gente já quer sair desse modo existencial para o modo experiencial. Vivian, conte-nos aí. Eu queria entender a diferença de ensinar para baby boomers e geração X mindfulness, em contrapartida para ensinar geração YZ. Tem diferença? Tem diferença em receptividade, em facilidade de aprendizado? Tem diferença ensinar para as distintas gerações? Boa pergunta. Não sei te falar isso. Eu não sei se a Marina tem alguma coisa específica. Eu, na minha experiência, eu percebo assim, que independentemente da geração, tem pessoas que, de todas as gerações, que pegam rápido, percebem rápido, e tem outras de todas as gerações também que demoram mais. Então, não sei se tem uma coisa de geração. Essa turma mais jovem está mais acostumada com mídias, etc., né? Mas eu não sei se para mindfulness muda muito. Você também, a gente tem as turmas mistas, isso que é a beleza, né? Não tem a ver nem com idade, né? Nem com nível social. Então, quem tem PhD ou quem tem a formação básica, né? Então, é acessível para todo mundo. E, às vezes, eu vejo, né, por exemplo, eu dei um programa voluntário, o Alex deve ter visto isso também na casa do Zezinho. Eu dei aqui no Real Parque. Então, tinham todos os coordenadores da ONG, mas chamaram todo o pessoal também da limpeza, da cozinha, então todos os e parecia que era a sabedoria independe disso, né? Então os insights, essa abertura vem de todo mundo. O que a gente adapta, por exemplo, para às vezes crianças ou jovens, talvez a duração das práticas e um pouco da linguagem, né? Então, existem diversos programas de mindfulness, então tem isso, né? O coração é todo igual, né? O Alex falou, né, a frase do John Kabat-Zinn, que ele que era o pai, na verdade isso é uma prática milenar, né? Vem lá atrás, a raiz do budismo, né? Então, 2.500 anos que as pessoas praticam isso em vários lugares do mundo, né? A gente só mudou a linguagem, então hoje, para ir para as empresas ou para abrir para mais pessoas no ambiente de saúde ou tal, a gente só mudou a linguagem, de trazer essa linguagem mais laica, secular. Mas é a mesma coisa. Então, quando eu vou para uma empresa, eu vou usar talvez um vocabulário um pouco diferente do que quando a gente está num grupo misto, né? Ou se a gente está, né, com um grupo de jovens adultos ou de pessoas mais sêniores, então a gente também vai mudar, mas o coração é igual, então é democrático.
Tem mais 2 minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu quero falar sobre o que você falou, Marina. Fala! Democrático. Nossa, Casa do Zezinho, a gente percebeu muitos ganhos, colheitas, impressionante. E é, como você falou, uma questão de linguagem. Eu queria fazer uma observação do que você falou. Você falou que a prática existe desde o budismo, 2.500 anos atrás. Vou fazer uma correção, se você me permite. Que a prática existe há 4.500, 5.000 anos. Porque o Buda ele era um príncipe yogi, um príncipe hindu, e toda a prática dele foi na yoga. Ele não era budista, não existia o budismo, ele era yogi. Toda a iluminação dele aconteceu na yoga, que as datas ninguém sabe, mas é 2.000, 2.500 antes de Cristo. Aí o budismo em 500 anos antes de Cristo. E o que... Então, essa prática é bem anterior ao budismo, essa prática, não mindfulness como a gente pratica hoje, mas a meditação, expansão de consciência, sabedoria, compaixão, tudo isso já é conhecido. Ó. O budismo ele mudou, ele criou, acabou com a figura do criador, etc. Muitos chamam de filosofia, psicologia, por isso, inclusive, que a grande maioria dos cientistas são budistas, né? A maioria. Mas você pode chegar lá através de várias outras práticas. Tem a meditação cristã. É uma prática conhecida, né? Infelizmente esquecida por muitos por muito tempo, né? Então, esse movimento mundial, e eu acho que muita gente traz esse olhar também para a pandemia, né? A Terra falou assim, basta, vocês precisam parar e alguma coisa aqui nesse lugar tem que mudar, né? Então, acho que reconectar e relembrar desses princípios, né, humanos, né, não é a ver nem com origem, né, são princípios humanos, né? A gente tem que lembrar que nós somos humanos e o que quer dizer ser humano, né? O que é essa humanidade, né? Então, eu não sei para quem estava ouvindo, mas para mim esta hora foi uma delícia. Eu queria agradecer todos que estavam aqui, o Alex em especial pelo convite, ele que teve a ideia da gente criar acerca desse tema e esse formato desse bate-papo. Então, muito obrigada a todos. Se quiserem, vou desmutar todo mundo. Aí, pelo menos um tchauzinho todo mundo pode dar. Tchau. Palavra final. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado aos dois. Alex, Obrigado Marina. Obrigada, gente. Obrigado. Foi muito Obrigado, bom. Marina. Estou pensando agora, hein? Isso aí. Obrigada. Estou precisando do feriado de ontem para poder religar. Foi muito gostoso estar com vocês. Foi muito bom. Obrigado. Foi muito bom mesmo. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom fim de semana. Tchau. Para vocês também. Bom. Tchau, tchau.